Fala galera do canal, tudo bem? Bob falando aí, vendedor por vocação, trazendo hoje uma história para vocês. Eu quero contar uma história sobre a vaquinha magra, certo? O que consiste essa história, né? Basicamente, ela fala sobre um sábio chinês e os seus discípulos que viviam vagando pelo mundo, conhecendo novos lugares e explorando coisas novas, né? Em uma determinada situação, eles chegaram a uma região muito pobre, né, que era lá da Ásia, numa cidade que era conhecida por ser extremamente árida, com poucos recursos, né? Mas nessa cidade, quando eles estiveram lá, eles encontraram uma família que morava num sítio distante, num lugar distante, né? E ela estava morando lá. E ele com sede e com fome, ele foi até essa família, pediu um abrigo, pediu um copo de água para ele, para o seu discípulo, e já se alimentar um pouco. A família prontamente atendeu, receberam ele muito bem. E quando eles estavam conversando, aquele sábio chinês perguntou: mas deixa eu entender de onde vocês tiram o sustento, né? É uma família com 3 filhos e mais o pai e a mãe. Como é que vocês conseguem se sustentar? Nisso, o chefe da família falou: olha, a gente tem uma vaquinha magra, no qual a gente consegue tirar leite e, através da coalhada, também produzir queijo. E que quando tem alguma sobra, a gente vai até a cidade trocar por outros alimentos. É o que a gente consegue sustentar. Então, graças a essa vaquinha magra, a gente sobrevive. Ok, o sábio chinês ficou um tempo com eles lá, depois se despediu, e quando eles recém tinham dobrado a esquina, o sábio fala para o seu discípulo assim: olha só, eu quero que tu volte naquele sítio e empurre a vaquinha magra pelo desfiladeiro abaixo, certo? O discípulo tentou argumentar, mas por que a única fonte de renda que eles têm? E o sábio insistiu. Um pouco indignado e resignado, né, o discípulo foi efetivamente lá e empurrou a vaquinha pelo precipício, no que ela se estatelou lá embaixo e morreu, não teve mais condições, né? Bom, ok, eles foram embora, né? E aquilo ficou remoendo o discípulo, porque, nossa, o que eu fiz? Era a única fonte de renda, como é que eu vou viver com isso? Como viver? Meu Deus, que coisa, né? Deu uns 2 anos, mais ou menos, esse discípulo ele resolveu voltar naquela região e naquela cidade para ver o que ele poderia fazer para ajudar a família, né? Porque ele estava muito preocupado com a situação deles, né? E voltou até aquele local, até aquela cidade, até aquele sítio. E quando ele chegou lá, ele se surpreendeu. Porque no lugar daquele casebre, daquela casinha simples, tinha uma mansão enorme, com piscina, com 3 adolescentes correndo, com uma outra casa para um caseiro, com uma estrutura muito diferente do que estava quando ele saiu. E aí ele pensando, puxa vida, eles devem ter vendido, porque não tinham mais condições, devem ter vendido a propriedade e devem ter ido para outro lugar. Nisso ele perguntou para o caseiro que estava morando lá: olha só, tu sabe aonde se encontra essa antiga família que morava aqui? Porque eu queria muito conversar com eles. E o caseiro falou: não, é a mesma família, né? Eles estão super bem realmente agora e eles conseguiram progredir na vida, né? E aí o discípulo, não, sem entender muita coisa, ele perguntou: mas como isso? Pois é, eles tinham uma fonte de renda, que era uma vaquinha magra, e eles me contaram que essa vaquinha acabou caindo do precipício e eles não tiveram outra alternativa senão buscar novas habilidades, buscar novas fontes de renda e de receita e se reinventar e aprender coisas novas. E hoje eles estão super bem. E eu te pergunto, isso já aconteceu comigo, né? Já aconteceu essa situação comigo. Em determinado momento da minha vida, eu estava preso a um trabalho, que eu já estava há 11 anos naquele local, e apesar de já ter crescido dentro da organização, eu ainda era mal remunerado pelo valor que eu entregava, né? E eu ficava preso àquilo lá, eu tinha muito medo de sair. Em determinado momento, eu acabei sendo impelido a sair por uma outra circunstância, mas eu vejo que depois de quase 7 anos, eu estou numa outra realidade,
muito melhor, mais estruturado, com novas habilidades e novos conhecimentos. Por quê? Porque eu acabei largando aquela vaquinha magra, né? E eu te pergunto, qual a vaquinha magra que está te prendendo ao teu passado? Será que é um trabalho que te remunera mal, que tu está fazendo outros enriquecerem, mas que tu não está sendo bem remunerado? Será que é uma relação doentia que efetivamente não tem te acrescentado e tu tá somente parado no tempo e sendo emocionalmente ferido? Será que é algum sentimento de raiva, de rancor, de dor que tu não consegue se libertar e que tu tá com um bloqueio? Qual é a dor que te prende à vaquinha magra? Qual a situação que te prende a essa vaquinha que não te deixa seguir em frente? Talvez seja a hora de tu empurrar essa vaquinha no precipício para buscar coisas novas, para aprender novas habilidades e novos conceitos. Viva o novo. Queime as pontes, né? Destrua com as pontes que te prendeu ao passado. Avance para o futuro, né? A tua condição não determina quem tu é. Tu pode ter uma decisão de mudar de vida e de seguir em frente. E é isso o meu desejo. É esse o meu recado que eu tenho para ti hoje. Eu consegui fazer isso em determinado momento da minha vida e eu tenho certeza que tu pode vencer a tua depressão, vencer um trabalho que tu não está sendo bem remunerado, vencer o desemprego, vencer uma dificuldade, uma dor, de uma perda, de uma separação. E é isso que eu quero que tu faça hoje. Empurre a vaquinha do precipício. Tá bom? Me acompanha aqui no Vendedor por Vocação, que eu tenho certeza que tem vídeos bacanas para te ajudar a crescer e ganhar mais produtividade e sendo uma melhor performance na tua vida, ok? Grande abraço!